Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Gaudete con Laetitia, qui in tristitia fuisti, ut exultetis et saciemini ab iuberibus consolationis vestri. Regozijai-vos com alegria, vós que estivestes na tristeza, para que exulteis e vos sacieis da abundância da vossa consolação. Caros fiéis, o Evangelho de hoje nos narra esse grande milagre que fez nosso Senhor ao multiplicar os pães e alimentar cerca de 5.000 homens. Fez nosso Senhor esse milagre movido de compaixão por aqueles pobres que já estavam certamente a sentir grande fome depois de bastante tempo seguindo a nosso Senhor. Mas muito maior é a compaixão que tem nosso Senhor para com os pobres de alma, que se encontram privados da graça divina. A compaixão que nosso Senhor tem com os pobres pecadores. Nosso Senhor, movido de compaixão e de misericórdia para com a humanidade pecadora, que gemia tristemente na escravidão do pecado e do demônio, nosso Senhor desceu do céu pelo mistério da sua encarnação para nos redimir, para nos salvar da morte eterna. E tudo isso à custa do seu preciosíssimo sangue, dos seus sofrimentos e da sua morte na cruz. Por isso cantou com tanta alegria São Zacarias, quando recebeu a visita do Salvador encarnado, já ali no ventre puríssimo da Santíssima Virgem. Per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens ex alto. Pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, com que lá do céu nos visitou este sol no Oriente. Nosso Senhor mesmo declarou que Ele é o bom pastor, que veio ao mundo, a essa terra, a esse vale de lágrimas, para salvar as suas ovelhas, que somos nós. Ego vene, ut vita habeant, et abundantius habeant. Em abundância, disse nosso Senhor, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque, amados irmãos, nosso Senhor não veio apenas devolver aquela graça que havíamos perdido, que a humanidade perdeu pelo pecado original. Não, nosso Senhor veio nos dar outra vida, outra graça, veio nos dar a sua própria vida, veio nos comunicar a sua própria divindade. Vida e vida em abundância. Nosso Senhor, com a sua morte, nos proporcionou muito mais do que aquilo que nós havíamos perdido pelo pecado, muito mais do que aquilo que Satanás havia roubado com o pecado original. Vai dizer São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bastava, amados irmãos, que o Verbo encarnado fizesse apenas uma súplica para redimir todos os homens. Ainda no ventre puríssimo de Nossa Senhora, bastava que o Senhor fizesse uma só súplica ao seu Pai do céu para redimir a todos nós. Bastava apenas uma gota do seu preciosíssimo sangue para nosso Senhor nos redimir. Mas isso não bastava para Ele demonstrar todo o seu amor por nós, o excesso do seu amor, da sua compaixão, da sua bondade para conosco, pecadores.
Nosso Senhor quis que nós, contemplando pregado na cruz, naquele infame madeiro, nós pudéssemos contemplar o amor dele, a sua compaixão pelos pecadores. Certo dia, Santa Gema Galgani perguntou ao Nosso Senhor: Jesus, quem vos colocou na cruz? Quem vos matou, Jesus? E Nosso Senhor respondeu: Gema, foi o amor que me pregou na cruz. Ego sum pastor bonus, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Que maior prova de amor, amados irmãos, poderia nos dar o Verbo encarnado, que dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. Por isso diz São João em sua carta: nisto conhecemos o amor de Deus por nós. Ele deu a sua vida por nós. O mesmo Salvador nos disse que ninguém pode dar maior prova de amor do que dar a vida pelo seu amigo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. O amor de nosso Senhor vai muito mais além, porque nosso Senhor não morreu apenas pelos amigos, mas morreu também pelos inimigos. Morreu por nós naquela infame cruz, que éramos inimigos de Deus pelo pecado. Nosso Senhor morreu pelos seus inimigos, pelos inimigos do seu amor, por aqueles que também resistiam ali o seu amor e a sua bondade. Nosso Senhor morreu pelos seus algozes. Nosso Senhor morreu por cada um de nós. Oh, amor imenso de nosso Deus, que para perdoar o pecador não poupou a vida do seu próprio Filho. E o Filho não poupou, para salvar o pecador, não poupou a sua própria vida, mas se esvaziou-se de sua glória e se fez por nós redenção, salvação. Em várias passagens da Sagrada Escritura dos Santos Evangelhos, nós contemplamos a bondade, a compaixão de Deus nosso Senhor pelos pecadores. Nós vemos a pecadora adúltera que é perdoada, nós vemos Maria Madalena, nós vemos as diversas curas que realizou nosso Senhor durante a sua vida apostólica. Nós vemos a compaixão de nosso Senhor pelos enfermos, pelos possessos, pelos pecadores. Nós vimos hoje a bondade de nosso Senhor por aqueles homens que estavam o seguindo já há algum tempo e que sentiam fome. Nós vemos a bondade de nosso Senhor com seus apóstolos, tão lentos, tantas vezes lentos para amar, lentos para compreender a sua doutrina. Nós vemos a bondade de nosso Senhor no altar da cruz, pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enfim, amados irmãos, nós vemos a bondade de nosso Senhor para conosco, refletida tantas vezes no sacramento da misericórdia, na confissão. Quantas vezes nosso Senhor perdoa a nossa confissão, que é sempre a mesma, os mesmos pecados, e nosso Senhor agindo de bondade e de misericórdia, nos incentivando, nos motivando, nos ajudando a sermos mais generosos, a buscarmos um maior amor, a lutarmos mais. Quanta bondade de nosso Senhor para conosco, ao nos dar a sua igreja, os seus sacramentos, sobretudo ao nos dar o seu corpo e o seu sangue como alimento. Esse milagre da multiplicação dos pães simbolizava e preparava o grande mistério da Sagrada Eucaristia. Pois no dia seguinte ao deste milagre, nosso Senhor vai fazer aquele belo discurso, aquele que seria o discurso que seria então o divisor de águas no ministério de nosso Senhor. Um ano antes da sua paixão, nosso Senhor vai falar que a sua carne é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente uma bebida. O dogma eucarístico, amados irmãos, é o mistério da presença verdadeira, real e substancial de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, sob as aparências da hóstia e do vinho. No santo sacrifício da missa, na consagração,
Não há mais sobre o altar nem pão, nem vinho, mas sim o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Vai dizer nosso Senhor, naquele belo discurso sobre o pão da vida: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se qualquer comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, para ser a vida do mundo. Para ser a vida do mundo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Discutiam então entre si os judeus: como pode este dar-nos a comer a sua carne? E nosso Senhor disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estas coisas disse nosso Senhor quando em Cafarnaum ensinava na sinagoga. E muitos dos seus discípulos, ao ouvir essas palavras, comentavam entre si: duro é este discurso, e quem o pode ouvir? Amados irmãos, muitos discípulos hoje continuam se escandalizando com essas palavras de nosso Senhor. Eu darei a minha carne para ser a vida do mundo. Na pequena hóstia consagrada, amados irmãos, encerrada em nossos sacrários, está aquele, ou melhor, a hóstia consagrada é aquele que disse ser a ressurreição e a vida. E muitos são os discípulos, são os católicos que endureceram o seu coração para essa verdade. Muitos acham que o Deus da vida, aquele que disse que era a ressurreição e a vida, e que a sua carne é a vida, e que não comer a sua carne e beber o seu sangue não terá a vida verdadeira, a vida eterna. Muitos acham, amados irmãos, que Deus daria juntamente com o corpo santíssimo daquele que é a vida do mundo, daria a morte, a enfermidade. Homens de pouca fé, quantos católicos com medo da morte. Como é triste, amados irmãos, um católico que tem pavor de morrer. Triste, não entendeu nada da vida eterna. Não entendeu que essa vida de alguma maneira é ainda um véu que nos separa de uma união perfeita com Deus na eternidade, no céu. Não entendeu nada do que é o paraíso. Os santos, eles desejavam ardentemente partir dessa vida para estar com Deus para sempre no céu. Os santos entenderam que essa vida é efêmera comparada à vida do céu, à vida da eternidade. Os santos entenderam que essa vida é passageira e que nós aqui estamos como peregrinos que vamos passar. Hoje estamos aqui, amanhã talvez já não estejamos. Façamos, amados irmãos, uma profissão de fé em reparação. Eu creio, Senhor, que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Eu creio que és a vida da nossa alma, a vida do mundo, a vida sem fim, a vida eterna. Eu creio, Senhor, que na pequena hóstia estás tão verdadeiramente presente como estás no céu. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Letare, alegra-te. Voltemos às primeiras palavras dessa missa e desse sermão. Alegrai-vos. É o grito, é a exortação da nossa Mãe Igreja nessa liturgia de hoje. Alegrai-vos.
E alegrai-vos em meio aos sofrimentos desta vida passageira. Nós não podemos ter medo jamais, nem do sofrimento, nem da cruz, nem da morte. Nós devemos ter medo de morrer sem Deus, medo de morrer apartado, afastado de Deus nosso Senhor. O medo ao sofrimento, o medo à cruz, o medo à morte é sem dúvida alguma impedimento para a nossa santificação. E ainda mais, os grandes mestres da vida espiritual, como São João da Cruz, eles nos ensinam que o sofrimento é algo importantíssimo para o nosso progresso espiritual. Pelos sofrimentos nós temos a oportunidade de reparar os nossos pecados. Pelos sofrimentos nós podemos ainda completar na nossa carne o que falta a paixão de nosso Senhor. E o que falta a paixão de nosso Senhor é a nossa participação nela. Amados irmãos, Deus não é injusto. Ele não dá uma cruz que nós não podemos carregar, jamais. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Os acontecimentos da nossa vida, até mesmo os acontecimentos maus aos nossos olhos, nós devemos olhar com um olhar espiritual. Deus cuida de nós. Deus sabe todas as coisas. E de um mal Deus pode tirar um bem para a nossa salvação eterna. Diz a Sagrada Escritura que um fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem a permissão de Deus. Que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Nosso Senhor, Ele nos ama. Nosso Senhor cuida de nós. Nosso Senhor se preocupa conosco. À medida que nosso Senhor permite um sofrimento, permite uma cruz, Ele nos dá todas as graças necessárias para carregarmos bem essa cruz, para padecermos cristamente esse sofrimento, para carregarmos essa cruz com alegria. Letare. Amados irmãos, peçamos a nosso Senhor a graça de carregar bem a nossa cruz, a graça de unir os nossos sofrimentos ao sofrimento dele, da sua paixão, da sua morte, do seu amor, da sua bondade para conosco. Letare, alegrai-vos, pois Deus nosso Senhor, no meio de um sofrimento, por meio de um sofrimento, Ele pode trazer bens imensos à nossa alma. E a santidade consiste, amados irmãos, em conformar a nossa vida com a vontade de Deus. E pelo mistério da providência, muitas vezes Deus permite que nós soframos, que nós tenhamos privações, que padeçamos grandes tormentos e sofrimentos, mas Ele pode tirar um bem para a nossa salvação eterna. Se quiser possuir a Cristo, jamais o busque sem a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.